Você acredita que tudo que é natural faz bem para sua saúde? Acertou, miserável. Eu vou fazer você repensar no assunto. Assiste isso aqui rapidinho, esse trecho aqui comigo. A enfermeira Edmara Silva de Abreu, essa que a gente está vendo aqui na foto, de 42 anos, morreu na madrugada de ontem em São Paulo após ter sido diagnosticada com uma hepatite fulminante decorrente do consumo de um composto de ervas para emagrecimento. O produto vendido em cápsulas se dizia natural e na composição continha ervas como chá verde, cáqueja e mata verde, substâncias hepatotóxicas que podem causar danos ao fígado. Existe uma falsa ideia de que alimentos ou medicamentos naturais, eles são inofensivos à saúde. Quando coloca assim, natural, pronto, então não tem risco nenhum. É isso que eu quero provar para vocês que não é toda a verdade. Veja, eu não estou falando que remédio natural não funciona. Não é isso. Funciona sim. Ora, eu sou uma das pessoas que defende uma alimentação natural, porque faz bem para a saúde, mas tem as ressalvas. O que eu quero é alertar para vocês da falsa ideia de que natural não faz mal. Segundo a prima de Edmara, a professora de Educação Física Monique de Abreu Saraiva, a enfermeira era extremamente saudável e começou a ter sintomas de enjoo há 2 semanas. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo depois que eu fui convidado para dar uma entrevista na Rede Record, local daqui de Manaus, e que eu estava conversando com um rapaz novo, personal trainer, enfermeiro, pratica atividade física, magro, sabe? O protótipo da pessoa saudável, mas que ele teve fibrilação atrial. Ele teve até que ser cardiovertido, sabe quando a gente dá aquele choque? Pois é, e durante a conversa que eu estava tendo com ele lá ao vivo, ele falou que na véspera ele fez uma ingestão aumentada de molhos, água da azeitona, e ele falou do gengibre também. E isso pode ter sido um dos fatores que pode ter desencadeado a fibrilação atrial neles. É por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, para a gente discutir, para vocês entenderem e não serem pegos nessa falsa ideia de que tudo que é natural faz bem para a saúde. É como eu falo para meus pacientes, maconha também é natural e faz mal. O veneno da cobra também é natural e faz mal. Agora, é claro, água é natural e faz bem. Tem demência? Mas até água em excesso faz mal. Embora desenrolar um pouco mais essa ideia, primeira coisa, vamos definir o que é natural. Medicamentos ditos naturais são medicamentos chamados fitoterápicos e vêm de origem de planta ou de origem animal. Não é industrializado, não tem aquela produção em série. Então entra, por exemplo, aí no meio os suplementos. Sim, suplementos também, eles são vendidos com medicamentos, que é um erro, tá? São suplementos, não é um medicamento, como por exemplo, ômega. Ômega não é medicamento, ele é suplemento. Tá vendo só como você não sabe desse detalhe? Veja, faz bem? Sim, faz bem para um monte de coisa, mas ele não é um medicamento, ele é um suplemento. Mas sim, existem medicamentos ditos naturais, são suplementos, e justamente essa que tem de origem animal ou vegetal não tem aquele padrão industrial de produção. E é importante salientar que remédios naturais, sim, são eficazes. E são super importantes para a medicina. O maior exemplo disso é o captopril. Talvez você não saiba, mas você sabia que o captopril foi desenvolvido por um brasileiro a partir de uma fração do veneno da jararaca? Exatamente. Esse brasileiro separou uma parte do veneno da jararaca e viu que as pessoas que eram picadas com jararaca morriam de pressão baixa. Então ele colocou uma pequena dosagem e com isso baixou a pressão. Olha só, conseguiu pegar uma coisa natural e conseguiu industrializar. Não vamos longe, vamos pegar frutas. Eu já tive vídeo meu falando, por exemplo, sobre o cacau que produz o chocolate, que tem aí os polifenóis, e esses polifenóis diminuem o risco de aterosclerose. Então sim, é verdade, alimentos têm também papel como remédio. Isso é verdade. Outro exemplo, o abacate. O abacate é rico em gordura poliinsaturada. Essas gorduras poliinsaturadas diminuem a formação de aterosclerose. Mas é importante a gente entender
que a gente não pode ficar consumindo os produtos naturais de orelhada. Nós temos que ter embasamento científico. É uma coisa que eu tomo muito cuidado com vocês, é quando eu vou apresentar algum desses medicamentos naturais, suplementos fitoterápicos, eu sempre trago um estudo que comprova aquilo que eu estou falando para vocês. A indústria de produtos farmacêuticos, ela tem uma exigência muito grande sobre ela. Já para os medicamentos naturais fitoterápicos, normalmente não existe toda essa exigência. E o que pode haver? Pode haver contaminação. Contaminação com metais pesados, com pesticidas, porque pega assim, raiz tal, né? Tá, e qual é a contaminação que tem? Você não sabe qual a contaminação que tem. Eu estava uma vez conversando com a minha nutricionista e sobre a cafeína, que a cafeína é legal, né? Que dá, olha aí, natural, né? Lembrei agora, café é natural e dá o quê? Dá energia, dá vigor pra gente. E é um produto natural, essa é a maior prova. Só que acontece, cápsulas de cafeína são ricos, em alguns casos, ricos em alumínio. E alumínio faz mal para a saúde. Tá vendo o risco da contaminação? Além disso, existe o risco da interação medicamentosa. Sim. Ora, muitas das vezes, quando você vai no médico, o médico lhe passa um remédio, você pergunta para ele, doutor, eu tenho que tomar esse remédio antes ou depois da alimentação? Porque a gente sabe que os alimentos podem interagir com o medicamento. Ora, se o medicamento é fitoterápico, ele pode interagir já com o seu remédio que você toma. E a dúvida é, você sabe se esse fitoterápico que você está tomando, ele tem interação com o remédio que você já está tomando? Você sabe a interação com os alimentos? Como é que está escrito isso aí na bula? Muitas das vezes as pessoas compram, nem bula tem. É interessante, quando o médico passa um remédio, o paciente faz questão de ler a bula de cabo a rabo. Mas quando é dito medicamento que é natural, não é natural e não faz mal. Mas, gente, existe interação. Às vezes, quando você mistura um alimento com o outro, faz mal. Eu, uma vez, fui comer um misto quente com suco de cupuaçu. Nossa, eu tive azia a noite inteira. Que burrico! Né? Então, existe realmente essa interação e muitas das vezes não está descrito direito qual é essa interação. Você fica aí na dúvida, não sabe o risco que você está se expondo. Outro ponto importante, efeito colateral. Uma das coisas que as pessoas que advogam o uso dos medicamentos ditos naturais é que ele é isento de efeito colateral. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Não existe nada na vida isento de efeito colateral. Eu vou pegar a coisa mais básica do mundo, água. Se você tomar água, você tem efeito colateral. Mas, doutor Cota, não é possível? É claro que é. Toma água, o que vai acontecer? Vai aumentar a diurese. Quanto mais água você toma, mais você vai urinar. Uai, não é o efeito colateral? Sim, é o efeito colateral até a água. Às vezes você come uma comida e não cai bem em você, você passa mal. Como é que você vai usar um alimento ou um medicamento desse e achar que ele não tem efeito colateral? Não existe isso. Isso aí chega a ser até uma certa parte infantilidade nossa. Ele é vendido dessa forma para a gente acreditar que ele é natural, que ele não tem efeito colateral e tudo na vida tem efeito colateral. Outra coisa, falta de regulamentação. Não tem regulamentação sobre esses medicamentos ditos naturais. Às vezes você vai numa feira, tem lá, olha, a raiz da planta tal, a folha da planta tal. Você não sabe nada. É interessante o cuidado que você tem quando você vai comprar um medicamento, você não quer usar o medicamento genérico, você quer usar o de referência. Quando você vai comprar um produto para você consumir em casa, um alimento, você tem que saber a procedência, você quer saber qual a empresa que produziu, se é uma empresa idônea ou não. Mas quando é um fitoterápico, não. É porque é natural, não vai fazer mal. E ainda tem um outro risco, a dose. Sim, a dose. Qual é a dose ideal? Às vezes o paciente fala, porque o chá da folha tal. Beleza, aí sempre vem a pergunta, quantos ml de água? Quantas folhas? Tem que refogar durante quanto tempo? Você vai tomar quantos ml daquela substância? De quantas em quantas horas? Entendeu? Qual é o risco? Vou dar um exemplo bobo para vocês. Chá da casca do alho. Ele é efetivo no controle da pressão? Sim, ele é efetivo. Porque lá dentro tem uma substância chamada alicina que abaixa a pressão. Só que sabe qual é o efeito da alicina? 4 horas.
Quer dizer, você teria que ficar tomando chá da casca de alho de 4 em 4 horas. Gente, ninguém vai aguentar seu bafo. Vai ficar um horror. Ainda temos o risco da automedicação. Por quê? Com essa ideia de que o medicamento que é natural, ele é seguro, um começa a passar para o outro. Olha, meu vizinho tomou isso aqui e se sentiu bem. Aí o outro vai lá e toma. Como se as pessoas fossem iguais. Gente, não existe isso. Quando eu prescrevo, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, eu prescrevo captopril para um paciente meu. Um paciente, a pressão vai despencar. Outra pressão cai só um pouco. O outro vai ter tosse. O outro vai ter alergia com o medicamento, pode ter até tema de glote. Só que assim, eu sei quais são os efeitos colaterais do medicamento. Eu sei quais são os riscos. Eu avalio o risco individual para cada um. Eu sei para quem é melhor a indicação. Então, por exemplo, o captopril é melhor para o paciente. Quando eu falo captopril, gente, entendo que captopril, enalapril, benazepril, a turma dos pril da vida. Eu sei quais são os efeitos colaterais deles. Eu sei qual é a indicação. E esses outros medicamentos naturais fitoterápicos, muitas das vezes você não sabe. Eles têm efeito, sim. Eles são efetivos. Podem fazer bem para a saúde? Sim. É utilizado como tratamento? Sim. Por exemplo, outro exemplo que veio agora na minha cabeça, ginkgo biloba, que neurologista usa, pronto, é um medicamento fitoterápico de origem natural. Só que ali teve estudo, sabe qual é a dose, de quantas horas tomar. É isso que é importante ter em mente. Então vamos lá. Dicas para você utilizar os medicamentos de origem natural com segurança. Primeiro, utilizar aquele produto que foi prescrito pelo profissional da área da saúde, um médico habilitado, que tem o conhecimento, que estudou a droga. Ele sabe quantos miligramas tem que tomar, de quanto em quantas horas tem que tomar, ele sabe os efeitos colaterais, ele sabe as interações medicamentosas. Segundo ponto importante, escolher a procedência. Ver qual é o laboratório que está sendo produzido. Ah, doutor Cota, mas eu não posso pegar a minha folha lá da horta e fazer o chá? Pode, mas quer ver se é uma coisa? Quem me garante que lá no meio um gato não fez cocô e você agora vai ser contaminado com toxoplasmose? É por isso a importância de você saber a origem daquilo que você está consumindo. E outro ponto importante, ler o rótulo, ler a bula, porque se é medicamento, tem que ter bula. Tem que ter uma bula mínima para poder falar como é que deve tomar, quais são as interações medicamentosas, interação com o alimento, quais são os possíveis efeitos colaterais. Eu quero aqui enfatizar no final que os medicamentos naturais, os fitoterápicos, são sim eficazes. Eu não estou dizendo que eles não são eficazes, são eficazes. O chá lá da vovó, sim, tem efeito, porque lembra que quando você ferve aquela folha, sai um monte de substâncias lá. O problema é que muitas das vezes você não tem controle de qual substância você está ingerindo, a quantidade, você não tem segurança se teve contaminação ou não, se tem interação com a comida que você comeu, com outro medicamento que você está tomando. Então é importante ser prescrito por um profissional médico, né? Ou, por exemplo, um nutricionista vai suplementar para você. E normalmente eu sei porque eu tenho uma nutricionista que trabalha aqui comigo. Ela normalmente recomenda, olha, é bom comprar desse laboratório aqui, porque esse laboratório é confiável. Porque muitas das vezes as pessoas, por exemplo, creatina, você vai tomar creatina de uma empresa que não entrega quase nada, né? E você acaba sendo enganado, às vezes é quase lá só farinha. E se vocês gostaram, meu amigo, já sabe. Eu queria que vocês dessem um like e compartilhem. O mais importante é você compartilhar. Compartilhe para as pessoas que acham que o produto natural, ele é tudo na vida, que ele é isento de risco. Não, ele é efetivo sim, e ele é tão efetivo que ele pode provocar o risco. E nós temos a obrigação de alertar essas pessoas. Já sabe, tem dúvida? Coloca aí no comentário que vira e mexe, eu acabo respondendo a sua pergunta. Muitas vezes eu levo lá para minha live e tiro suas perguntas ao vivo, tá bom? Um forte abraço, um Deus abençoe todos vocês e cuidado para não ficar caindo nessa história de que natural não faz mal.